Em nome de Deus e do povo de João Pessoa, declaro aberto a sessão especial para discutir a reforma política, que será transformada a partir de agora em audiências públicas. Nós gostaríamos de passar a fala para o relator, para que a gente possa já dar início. Exatamente. Antes, me desculpe, Lucas, gostaria de chamar o vereador Raoni Mendes para a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Amém. Bom, gostaria de convidar o vereador Lucas, relator desta peça, aprovada pelos vereadores, para que possa utilizar a tribuna e a gente poder iniciar nossos trabalhos. Alô. Senhor presidente, vereador Benilton Lucena, da Comissão Especial de Estudos, senhores vereadores, senhoras e senhores, faço a justificativa, de agora por diante, da realização dessa audiência pública, chamando a atenção para o fato de que a principal reivindicação das manifestações de rua do povo brasileiro, manifestações essas ocorridas no dia 15 de março, foi a da realização de uma necessária reforma política no Brasil. E para que essas reivindicações, senhor presidente, não fiquem apenas no plano das ideias, é necessário não deixar o assunto esfriar. E esta Câmara Municipal de João Pessoa cumpre bem essa finalidade, e a partir do momento em que, em resposta às reivindicações e para não deixar o assunto esfriar, instala uma comissão especial de estudos para discutir vários pontos da reforma política. Na verdade, é a Câmara Municipal que, ao trabalhar mais próximo da base da sociedade civil, pode mais facilmente colher as ideias que a própria sociedade civil deseja ver implantadas no debate da reforma política. Então, a realização desta primeira audiência pública, como teremos outras, para, ao final de todo o trabalho, elaborarmos uma carta-proposta, um relatório a ser aprovado na comissão e no plenário da Câmara, é uma contribuição efetiva que esta Casa pretende dar para o debate de um tema de relevância nacional, o tema da reforma política. Pois bem, a metodologia do trabalho aprovado por esta comissão na primeira reunião, na sua instalação, foi a de nós dividirmos os temas a partir dos vários tópicos debatidos na reforma. E escolhemos e elegemos 3 temas para o debate desta audiência pública. Escolhemos o tema das coligações partidárias, escolhemos o tema do financiamento das campanhas e escolhemos o tema dos sistemas eleitorais. Cumpre, na condição de relator, a mim trazer um pouco do que é que o Congresso já debate a respeito dessas matérias. E aí nós não poderíamos deixar de fazer menção ao fato de que, na semana passada, o Senado Federal aprovou já em segundo turno uma PEC, a de número 40 de 2011, de autoria do senador José Sarney, que prevê o fim das coligações para as eleições proporcionais. Essa PEC, a de número 40 de 2011, foi aprovada em segundo turno no Senado e segue
agora para a Câmara dos Deputados, para ser votada, discutida e, eventualmente, aprovada aí para a sanção da presidente Dilma. Então, em relação às coligações, existe já um avanço por parte do Congresso Nacional. Eu acho que é o ponto de partida para a nossa discussão. Esta Casa tem que levar em consideração este ponto de partida, a aprovação dessa PEC, que, na proposta do senador José Sarney, se justifica como uma forma de valorizar os partidos. Ou seja, para as eleições de vereadores, para as eleições de deputados, para as eleições proporcionais, a PEC propõe o fim das coligações, para que não haja uma junção apenas circunstancial de partidos políticos sem qualquer afinação ideológica ou programática, que se unem apenas para viabilizar, porque não tem força por si próprio para fazê-lo, presença no parlamento. Então, muitos partidos, vereador Raoni, fazem coligações na proporcional, a preço de hoje no Brasil, para viabilizar a sua presença no parlamento, mas sem que haja uma construção em torno de programas partidários, em torno de ideário, em torno de ideias, de forma que essa proposta, como uma forma de valorizar o partido, de forçar também os partidos apenas que têm verdadeira representatividade, a continuarem existindo no cenário político brasileiro, que deve ter, sim, pluralismo político, porém, não deve compactuar com partidos que servem de legenda de aluguel. Acabou o Senado aprovando em segundo turno a PEC 40/2011 do senador José Sarney, segue para a Câmara dos Deputados, e eu penso, senhor presidente, que uma primeira tomada de posição desta Casa deve ser a respeito dessa PEC. Ela já está tramitando, já está em discussão. A Casa, João Pessoa, também precisa dizer se é favorável ou não ao fim das coligações partidárias para as disputas proporcionais, tal como previsto na PEC 40/2011. Eu acho que esse é o primeiro tema de discussão na data de hoje. Um segundo tema é o que diz respeito ao financiamento das campanhas. E todos os projetos que existem no Congresso Nacional e que dizem respeito ao financiamento das campanhas, vereador Marco Antônio, se preocupam, todos esses projetos, com a interferência do poder econômico sobre o resultado das eleições. Todos os projetos se justificam, têm em suas justificativas menção a um combate efetivo à interferência do poder econômico sobre as eleições. E existe uma proposta também do senador José Sarney, em coautoria com o senador Francisco Dornelles, é um projeto de lei do Senado de número 268, de 2011 também, que propõe uma mudança na lei dos partidos políticos, que prevê o financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais. E aí eu peço a vênia do presidente e dos colegas parlamentares para o pessoense, o paraibano que nos assiste agora da TV Câmara, explicar um pouco como funciona hoje o financiamento das campanhas. Hoje o sistema é misto. Hoje existe o financiamento público através de duas modalidades, o fundo partidário, ou seja, o repasse de orçamento da União para os partidos políticos, que tem total discricionariedade, a preço de hoje, na gestão desses recursos públicos, e o tempo gratuito de televisão e de rádio. Os partidos políticos têm tempo gratuito de televisão e de rádio, mas isso constitui um financiamento público de campanha. Por quê? Porque as concessionárias de rádio e de televisão, elas abrem o espaço para a propaganda eleitoral gratuita, porém têm tributos compensados junto à União Federal. Então, na verdade, uma modalidade de financiamento público de campanha. Existem essas duas modalidades, rádio e TV gratuitamente e fundo partidário. E é permitido, a preço de hoje, o financiamento também privado, nesse sistema misto, por parte de pessoas físicas e de pessoas jurídicas.
Então, as empresas podem, a preço de hoje, doar até 2% do seu faturamento bruto anual do exercício anterior para campanhas eleitorais, e as pessoas físicas, os homens e mulheres, os cidadãos, podem doar até 10% do seu faturamento bruto individual do exercício anterior para campanhas eleitorais. Então, esse é o sistema misto hoje existente. Diante dos casos de escândalos de empresas que financiam campanhas políticas, muitas vezes com recursos públicos desviados, é um financiamento privado, portanto, mas com recursos públicos que são privatizados pelas empresas, o que é que acontece? Apareceu essa proposta, que não deixa de ser interessante, do financiamento público exclusivo, e é uma proposta do senador José Sarney. Acontece que essa proposta do senador José Sarney tem dividido o Congresso Nacional. É um dos pontos, eu acho, senhor presidente, que na discussão de hoje talvez seja o ponto mais polêmico, a questão do financiamento das campanhas. Para vocês terem uma ideia, para os senhores e as senhoras terem uma ideia, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, essa proposta de lei do senador José Sarney, a 2008-2011, recebeu um parecer contrário do senador Aloysio Nunes, do PSDB, sob o argumento de que, na verdade, não evitaria o Caixa 2, você proibir empresas e pessoas físicas de doarem, porque os gastos não contabilizados em campanha continuariam acontecendo, e a comissão se dividiu meio a meio. A Comissão de Constituição e Justiça se dividiu meio a meio em relação a essa proposta de Sarney. O parecer do senador Aloysio Nunes foi derrotado por 10 votos contra 9 favoráveis. Então, a divisão foi literalmente meio a meio. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, certamente o plenário do Senado Federal, está dividido a respeito dessa proposta. E aí começaram a surgir substitutivos do projeto de lei. Um desses substitutivos, e que me parece uma proposta muito interessante, e que é do senador Roberto Requião, prevê, do Paraná, exatamente, vereador Santino, que o financiamento público, tal como hoje acontece, deve continuar existindo, o fundo partidário, o tempo de televisão e de rádio gratuito, vedando-se apenas o financiamento privado por parte de empresas. E quais são os argumentos do senador Roberto Requião, vereador Renato Martins? O de que, em primeiro lugar, empresas, pessoas jurídicas, elas não participam do processo eleitoral como votantes. Pessoas jurídicas são ficções criadas pelo ordenamento jurídico com fins empresariais. Então, não poderiam elas, já que não votam, também participar do processo eleitoral doando para as campanhas. O argumento do senador Roberto Requião, através desse substitutivo, é no sentido de que o financiamento privado seja exclusivamente por parte de pessoas físicas, até como uma forma de estimular a participação democrática do cidadão brasileiro na construção dos destinos do país. E aí, cumprimentar, senhor presidente, o vereador Rony Nildo, de Bahia, presidente da Câmara de Bahia, não é isso? Vice-presidente da Câmara de Bahia, também prestigiando a nossa audiência pública. Dizer, senhor presidente, que essa proposta do senador Roberto Requião, portanto, prevê financiamento misto de campanha, vedando-se de agora por diante, porém, o financiamento privado por parte de pessoas jurídicas de empresas. E outro argumento apresentado pelo senador Roberto Requião é o de que o financiamento por parte de empresas, o financiamento privado por parte de empresas quebra um pouco o contraponto democrático que
se estabelece para as eleições sob aquela lógica do one man, one vote, ou seja, a igualdade de participação política, a igualdade política das pessoas. O que é que diz o senador Roberto Requião? A essência da democracia é tratar todos de forma igual, ou seja, a participação que o vereador Santino, como cidadão, pode fazer para o processo eleitoral é idêntica a que uma pessoa que não é vereador pode fazer. Porque o vereador Santino, a rigor, só tem o voto dele e a outra pessoa, seja ela quem for, pessoa física, só tem o voto dela. Só que a partir do momento em que se permite o financiamento privado de empresas, o que é que acontece? O poder econômico começa a desigualar o processo eleitoral. De que forma? Argumenta o senador Roberto Requião. As grandes empreiteiras do país podem doar milhões de reais, até bilhões de reais, dependendo do faturamento, enquadrando-se nos 2%, para o financiamento das campanhas. Isso desnatura a igualdade pretendida pela democracia, de dar a todos os atores do processo democrático as mesmas condições de interferir no resultado da eleição. Então, esse argumento do senador Roberto Requião, ao nosso sentir, vereador Benito Lucena, é bastante interessante. Eu, particularmente, aí falo na condição de cidadão mesmo, tenho uma inclinação por essa ideia, a de vedar-se a participação do financiamento de empresas, permitindo-se, porém, o financiamento privado por parte de pessoas físicas. Quem sabe um dia o Brasil não chega ao estágio de participação popular nas eleições dos Estados Unidos, em que são as pequenas doações dos eleitores, de R$5, no caso lá, dólares, $10, poucos dólares, que, a partir de milhares, milhões de doações, fazem a diferença na arrecadação das campanhas e no resultado, muitas vezes, das eleições. Mas isso traz legitimidade democrática e representatividade às eleições, porque é justamente quem consegue o maior número de eleitores, pessoas físicas, doando a sua campanha, que consegue, muitas vezes, fazer a campanha mais abastada e, em certas ocasiões, comprar mais tempo de televisão. Lá é permitido comprar tempo de televisão. É um modelo diferente. Mas eu acho que, desse modelo diferente, uma das coisas positivas a se colher é a proatividade do cidadão, que, não obstante não seja obrigado a votar, o voto lá é facultativo, ele faz questão de votar. Ele quer participar, ele tem a consciência política de que, participando, pode mudar a realidade do seu país. Então, o financiamento privado tem, por parte de pessoas físicas, no nosso sentir, essa vantagem conceitual, e eu acho a proposta do substitutivo do senador Roberto Requião interessante, combate, talvez, os desvios de Caixa 2 de pessoas jurídicas, que são, na verdade, os maiores casos de Caixa 2 são realmente as pessoas jurídicas quem protagoniza ou quem protagonizam. Ainda há, senhor presidente, uma discussão, e por fim, sobre os sistemas eleitorais. O que é que vige hoje no Brasil? O sistema eleitoral de lista, o sistema eleitoral proporcional, de lista aberta e uninominal, ou seja, o eleitor, ele escolhe dentro de uma lista que cada partido apresenta dos seus registrados para a candidatura, ele escolhe um daqueles nomes, é uninominal, portanto. A lista é aberta, ele não é obrigado a votar no cabeça da lista, nem no último da lista, ele escolhe livremente em quem ele quer votar, e esse é o sistema que vige hoje no país. Existem propostas no Congresso Nacional de transformar essa lista aberta numa lista fechada, de forma que o eleitor passaria a escolher o partido político
e era o partido político que internamente colocaria quem encabeça a lista, e, portanto, se o partido tiver votos suficientes para eleger um, é o cabeça da lista quem entra. Se o partido tiver votos suficientes para eleger 3, são os 3 primeiros da lista que o partido organizar que acabam sendo os eleitos. Então, essa proposta, ela tem, como várias das propostas da reforma política, vantagens e desvantagens. Eu enxergo a vantagem de valorizar os partidos. O eleitor passa a votar no partido político. Mas, ao mesmo tempo, isso significa, a título de desvantagem, um permissivo para que a vontade final do eleitor não seja observada. Ele quer votar naquele partido, mas pelas ideias representadas, seja mais radicalmente, seja mais moderadamente, por um dos seus quadros partidários. E a partir do momento que essa escolha é retirada do eleitor e transferida para o chefe do partido, para o presidente do partido, para a cúpula partidária, acaba havendo uma mitigação do poder decisório, uma diminuição do poder decisório do eleitor no processo eleitoral. Então, eu também, a título só de contribuição, senhor presidente, tenho uma posição muito particular e, claro, que aberto a ouvir as opiniões contrárias e até, se for o caso, evoluir minha opinião, mas muito particular contrária ao sistema de listas fechadas que também está em discussão no Congresso Nacional. Eu trago todas essas questões, senhor presidente, para contribuir com o debate. Eu acho que são os pontos de partida do nosso debate de hoje, para a discussão desses 3 temas principais, mas eu queria incluir uma discussão paralela e que tem tudo a ver com os 3 ao mesmo tempo. É a discussão a respeito, vereador Renato, dos partidos políticos, da lei dos partidos políticos. O que é que acontece hoje no Brasil? Existe o reconhecimento por parte da população, que, inclusive, em plebiscito, em consultas feitas, entendeu que o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar. Existe uma consciência já no Poder Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que desde o julgamento de um mandado de segurança, de número 26.604, julgou e entendeu que os mandatos eletivos pertencem aos partidos e não aos parlamentares, e, portanto, em caso de infidelidade partidária, é possível o partido retomar o mandato. Foi assim que decidiu o Supremo, é assim que vem entendendo o Poder Judiciário. Então, existe, em resumo, uma consciência do Judiciário e da sociedade brasileira para valorizar o partido, para colocar o partido no centro de protagonista do processo decisório, como o intermediário mais legítimo entre a vontade do eleitor, mandante, soberano do poder político, e a vontade e a ação do mandatário. A tal ponto que a lei dos partidos políticos, e nesse ponto ela vai muito bem, prevê que os partidos podem determinar, é o artigo 24 da lei dos partidos políticos, pode determinar o posicionamento do parlamentar nas casas legislativas. Mas o que é que acontece? Embora, de um lado, senhor presidente, vereador Marco Antônio, haja a valorização do partido, colocando-se o partido no centro do debate democrático, não existe, vereador Zezinho do Botafogo, nenhuma modificação em tramitação no Congresso Nacional, e essa é a contribuição efetiva da Câmara Municipal, para democratizar, republicanizar os partidos políticos. Hoje, no Brasil, é possível, porque a legislação não o proíbe, que um dirigente partidário permaneça na cadeira de chefia por mandatos sucessivos e indefinidos. Ora, se o dirigente partidário está gerindo recursos públicos do fundo partidário, por que não vale para ele a mesma regra que proíbe as reeleições sucessivas de quem, na condição de gestor, chefia o Poder Executivo? Deveria
haver essa previsão e, na verdade, também vemos como antirrepublicano, porque um dos princípios da República é a alternância de poder, é a oxigenação dos poderes, é periodicidade de mandatos. Não é justo que o presidente de um partido político, seja ele qual for, e eu aqui não olho, porque o trabalho dessa comissão é suprapartidário, eu não olho para partido A, B ou C, eu falo em tese, eu falo em lei que deve ser geral e abstrata, valer para todos. Não é possível que presidente de partido, se o partido é tão essencial à democracia, tenha uma conduta democrática de ficar no poder tanto tempo. Então é necessário mudar a lei dos partidos políticos para ter tempo de permanência definido, máximo, talvez uma reeleição só de dirigente partidário. É preciso, repito, democratizar e republicanizar os partidos políticos. E se o Congresso Nacional, preso de hoje, não está discutindo isso, esta casa pode, e é a minha proposição para a data de hoje, apresentar um requerimento que nós vamos daqui a pouco pedir a assinatura dos senhores vereadores, dos demais participantes da audiência pública, sugerindo ao Congresso Nacional que modifique a lei dos partidos políticos. Também para que vede expressamente o nepotismo partidário. Porque hoje o nepotismo é proibido para a administração pública, mas pode o dirigente de um partido favorecer o seu filho, candidato a deputado estadual, o seu filho, candidato a deputado federal, o seu parente até terceiro grau, candidato a que for. Veja só, é um contrassenso que essa reforma política não passe necessariamente também por uma reforma, por uma alteração da lei dos partidos políticos, para, inclusive, repito, vedar o nepotismo intrapartidariamente. Não cabe mais no século XXI nós termos coronelismos partidários. Não cabe mais no século XXI o presidente de um partido favorecer seu filho com os recursos partidários do fundo, são recursos públicos do fundo partidário, ou com mais tempo de televisão e de rádio. Não cabe. Não cabe. O nepotismo tem que valer também a lei do nepotismo, a vedação ao nepotismo, o princípio da moralidade, o republicanismo, a democratização tem que valer também internamente para os partidos. E aí segue uma outra sugestão que eu peço seja de toda a casa, para que haja maior transparência e isonomia na gestão desses recursos do fundo partidário. Hoje, a lei dos partidos políticos, de forma expressa, sob a alegação de uma suposta autonomia partidária, permite, senhor presidente, 100% a cúpula do partido, seja ele qual for, que faça a gestão desses recursos da forma como melhor lhe aprouver, de forma totalmente discricionária. E aí é possível que dos recursos de um partido X sejam concentrados os investimentos todos do fundo partidário em favor de uma candidatura proporcional próxima do presidente do partido, em detrimento de todas as demais candidaturas proporcionais. Isso fere, a mais não poder, o princípio da isonomia inscrito no artigo 5º, o caput, a cabeça do artigo da Constituição Federal. Então, eu penso que também a lei dos partidos políticos precisa ser alterada nesse ponto. É preciso garantir cláusulas mínimas de tratamento isonômico, de tempo de televisão e de rádio, aos detentores de mandatos, a quem tenha representatividade dentro dos partidos ou a quem se proponha, na disputa de cargos majoritários, a ter essa representatividade. Afinal, não é do partido o mandato? Se o mandato é do partido, o partido tem que tratar todos os mandatos o mais equanimemente possível, o mais igualitariamente possível, sob pena de ferir o princípio da isonomia, sob uma falsa e retrógrada alegação de prestigiar a autonomia partidária. Então, senhor presidente, eu peço à nossa assessoria que nos traga aqui o requerimento. Eu gostaria de encerrar minhas palavras
fazendo a leitura desse requerimento, que peço seja um requerimento de toda a Comissão Especial de Estudos da Reforma Política, a ser apresentado amanhã em plenário desta Casa, ser votado e ser encaminhado para a Câmara dos Deputados, para a presidência da Câmara dos Deputados, um requerimento que diz o seguinte: deve-se encaminhar ao presidente da Câmara dos Deputados e ao presidente do Senado Federal o requerimento dela em que se solicitam alterações da Lei Federal 90/96 de 95, que dispõe sobre partidos políticos, para submetê-los a regras democráticas e republicanas no que diz respeito aos seus respectivos funcionamentos. A justificativa: quando do julgamento do mandado de segurança 26.604 do Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal ressaltou o papel essencial à democracia exercido pelos partidos políticos, registrando naquela oportunidade que a eles pertencem os mandatos eletivos, de que são apenas titulares os eleitos. Apesar disso, no atual cenário político brasileiro, os partidos funcionam muitas vezes imunes a regras democráticas e republicanas, permitindo-se, por exemplo, que os seus presidentes se reelejam para as chefias das agremiações por mandatos sucessivos e indefinidos, o que facilita o coronelismo partidário e não se revela compatível com o princípio republicano da alternância no exercício do poder. Também não se submetem os partidos políticos, atualmente, à vedação ao nepotismo, de forma que se permite hoje a eleição de um parente de até terceiro grau de um presidente de partido político, dando margem ao favorecimento na discricionária distribuição do tempo de televisão e de rádio, bem como dos recursos públicos advindos do fundo partidário. Essa própria discricionariedade absoluta precisa ser reformulada no âmbito das agora propostas alterações da lei dos partidos políticos, tornando-se mais transparente e isonômica a gestão desses recursos públicos. A autonomia dos partidos políticos não pode servir de desculpa para afastá-los de regras democráticas e republicanas que também a eles devem se submeter, sob pena de as demais propostas da reforma política não alcançarem os objetivos almejados. Em outras palavras, a reforma política, ora discutida no Congresso Nacional, precisa passar também por alterações na lei dos partidos políticos, as quais busquem torná-los cada vez mais democráticos e republicanos. A título de contribuição da Câmara Municipal de João Pessoa para os debates sobre esse tema de relevância nacional, pedimos a aprovação da presente propositura aos nobres pares da Comissão Especial de Estudos sobre a Reforma Política e, num segundo momento, aos demais vereadores da Casa de Napoleão Laureano. Segue em anexo abaixo-assinado com a assinatura dos cidadãos paraibanos, presentes à audiência pública realizada no dia 30 de março de 2015. Então, senhor presidente, encerro minhas palavras, agradecendo a compreensão do tempo, dizendo que tentei, de forma didática, passar qual é a nossa compreensão sobre os pontos atualmente discutidos, sobre alguns dos posicionamentos pessoais que nós temos, e proponho, desde já, uma atitude concreta desta Casa, além da discussão, é importante uma atitude concreta no sentido de nós aprovarmos ou subscrevermos esse requerimento para sua respectiva aprovação no plenário da Casa e encaminhamento ao Congresso Nacional. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a Vossa Excelência. Gostaria de registrar a presença dos vereadores aqui presentes: Raoni Mendes, Santino, professor Gabriel, Renato Martins, Zezinho Botafogo, Lucas de Brito, Marco Antônio, Bosquinho, Benildo. E também agradecer a presença lá de Nildo, que é o vice-presidente da Câmara de Bahia. Seja bem-vindo à nossa casa. Bem como também agradecer a presença de todos que aqui se fazem presente nessa audiência pública. Então, nós tivemos a apresentação do vereador Lucas de Brito, inclusive parabenizá-lo pela apresentação, né, em relação aos 3 pontos que nós aprovamos na reunião anterior, que foi exatamente a discussão do sistema eleitoral,
financiamento de campanha e coligações. Então, nós vamos abrir a inscrição para os presentes e a gente poderia utilizar da sistemática, da mesma forma como fez o vereador Lucas, discutir os 3 pontos e os encaminhamentos nós colocaríamos exatamente para a aprovação final em relação às inscrições. Então, nós estamos abrindo, não sei se tem algum vereador inscrito. Vereador Marco Antônio. Pode ser na tribuna ou... Vamos colocar 5 minutos. 5 minutos é um bom tempo, né? 5 minutos. O pessoal que estiver aí na galeria, aqui nós temos espaço aqui à frente, podem, né, e também se querendo se inscrever para a discussão dos 3 pontos, nós estaremos abrindo as inscrições. Ok? Vereador Lucas aqui ao lado. Senhor presidente, fazer o registro da presença, para nossa satisfação, do Procurador da República, Renan Paes Félix, e que, inclusive, eu tive a satisfação de ser seu colega de graduação no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. Foi o orador da nossa turma, brilhante orador, grande jurista e que honra, na verdade, as tradições da nossa faculdade e a nossa turma de Direito, hoje como Procurador da República no Brasil. Ok, tranquilo. O vereador Raoni sugere, né, a inscrição de um vereador e uma pessoa aqui presente. Então, nós, primeiro, vereador Marco Antônio, e logo em seguida nós abriremos para a inscrição dos que estão presentes na nossa casa. Vereador Marco Antônio, 5 minutos. Senhor presidente, vereador Benildo Lucena, vereador Lucas de Brito, relator desta comissão especial, meus colegas vereadores, a população em geral que se encontra aqui na casa. Fico muito feliz em participar dessa comissão para a gente contribuir com essa discussão que está de volta à pauta do país. Agora, eu espero que essa discussão, que está sendo travada hoje nas 2 casas maiores do nosso país, que elas não sejam apenas um pano de fundo para esconder outras crises que também a gente vive no país, principalmente, eu acho que a crise ética, que está acima de crise econômica, crise política, crise de planejamento. Eu acho que é essa crise ética que a gente passa, aonde muitas pessoas querem levar a crer que todos são iguais, para ficar no linguajar mais nosso aqui, da Paraíba, né, e de João Pessoa, para ficar todo mundo no mesmo balaio, né? Então, eu achei muito oportuna essa ideia da comissão para a gente ficar cobrando para que esse tema não sirva para isso. Esse tema, realmente, a gente precisa de uma reforma política, né? Exatamente. E essa comissão, criar essas audiências públicas, também tem uma força grande, que é para que qualquer pessoa do povo, tenha mandato, não tenha mandato, seja lá em que profissão esteja atuando, possa chegar aqui e dar a sua sugestão, e dar a sua ideia. E o relator já nos garantiu que todas as ideias serão anotadas. A gente vai votar no relatório, mas todas terão o seu registro, né? Então, eu queria contribuir aqui com a comissão, dando algumas sugestões para que a gente possa incluir no nosso relatório, né? Algumas coisas já estão sendo discutidas, né? O meu partido, o PPS, a nível nacional, ele também tem sugestões para a reforma, né? Principalmente através do deputado do Paraná, Sandro Alex, que faz parte da comissão, né? Ele já colocou, ele é o autor da PEC do fim do voto obrigatório,
que eu acho que é um avanço, a gente ter o voto facultativo no sistema, né? Está se discutindo também, e o deputado Sandro Alex também é defensor da questão do final da reeleição para o Executivo, os mandatos de 5 anos e a coincidência dos mandatos. Eu acho que isso aí é uma questão que está até me parecendo, vereador Lucas e vereador Benilton, está me parecendo até uma questão consensual, essa questão da coincidência dos mandatos e dos mandatos de 5 anos. O que não está muito consensual é o que fazer na eleição municipal do ano que vem, essa de 2016. Se vai fazer uma eleição para um mandato de 2 anos, ou se vai fazer uma eleição, ou se vai prorrogar os atuais mandatos. Outra questão interessante que eu queria colocar também é a questão da candidatura, da possibilidade da candidatura avulsa. Eu acho que a candidatura avulsa também é um avanço para o nosso sistema. Eu acho que ela vai exatamente abrigar aquele cidadão que não se sente representado por nenhum partido político. Então, a gente viu aí nas últimas movimentações de rua, a gente viu várias pessoas que não se sentem representadas nem pelos vereadores, nem pelos deputados, nem pelos senadores, muito menos pelos governadores, presidente da República, enfim, e nem pelos partidos políticos. Então, a possibilidade da candidatura avulsa, eu acho que é uma coisa interessante para o sistema. Apesar de que a proposta que está lá tramitando em Brasília, ela traz uma dificuldade para o pretexto candidato avulso. Ele teria que juntar 10% do eleitorado da cidade para registrar a candidatura. Então, numa situação como a nossa aqui, eu acho que nós temos em torno de 400 mil votos válidos, é isso, vereador Lucas? 400 mil, então você tem que conseguir algo em torno de 40 mil votos, 40 mil assinaturas, não votos, 40 mil assinaturas para registrar a sua candidatura, né? Então, seria uma candidatura, curiosamente, bem mais legítima do que qualquer outra, porque você é como se fosse um partido que tem 40 mil filiados. Então, esses 10%, realmente, eu acho que isso aí tem que ser estudado, né? E a questão também que a gente falou aqui na reunião de instalação, a questão também da criação no nosso ordenamento jurídico do direito de revogação, que eu acho que é outro ponto que também vai ser polêmico lá nas duas casas. Só pedir a benevolência do vereador, só para concluir. Mais 2 minutos para você. Vai ser também polêmico, que é a questão do direito de revogação, que vem a ser isso. A possibilidade do cidadão destituir um político ou um grupo de políticos, desde que ele não esteja satisfeito com o desempenho. Pode ser com o desempenho também, a questão da competência, da inoperância daquele mandatário. Então, ele pode ter esse direito de revogação. E isso aí também já está tramitando lá no Congresso, no Senado. É uma PEC de 2003, dos senadores Valadares, de Sergipe, e do senador Jefferson Pérez, já falecido, do PDT do Amazonas, né? Questão dos mais votados, também o vereador Lucas falou sobre a questão da lista. Eu acho que essa lista realmente fortalece os partidos. Agora, ela tem que ser uma lista altamente democrática na hora de ser construída. Então, ela tem que ser uma lista, tem que haver uma democracia realmente ampla dentro do partido, para a gente evitar que os 2 ou 3 primeiros da lista não sejam exatamente o filho, o irmão, a esposa, o parente mais próximo do presidente do partido. Porque aí você vai estar na rua pedindo voto para o partido para continuar o mesmo status quo, porque você não vai democratizar a lista. Se a lista for democratizada, tudo bem, é uma ideia boa, porque aí você fortalece o partido, você acaba com a figura que existe no direito brasileiro, no sistema eleitoral. Curiosa, o seu companheiro de partido, na eleição, vira o seu maior algoz.
Vocês estão na mesma legenda partidária e vocês estão brigando entre si, né? Então, agora não vai dar tempo de falar sobre a questão do financiamento das empresas, mas a gente pode voltar depois. 2 minutos mas, para você. o financiamento das empresas, eu ouvi ontem o senador Maranhão, daqui da Paraíba, ele falar sobre a possibilidade da criação de uma conta única no Tribunal Eleitoral. E essa conta única, todas as empresas que tiverem contrato com o município, com o Estado ou com a União, elas têm uma obrigação de depositar um percentual nessa conta, e essa conta serviria para financiar todas as campanhas. A empresa não poderia mais financiar diretamente a campanha que ela escolhesse. Ela depositaria numa conta do Tribunal Superior, do Tribunal Eleitoral, aonde seria feito esse financiamento. E acabaria também a questão do financiamento de pessoa física também para empresas. Aliás, para as candidaturas. A pessoa tinha que fazer a doação, o depósito, nessa conta pública. Né? A lista fechada já falei. Bom, no mais, só deixar um ponto que não é nada simpático, principalmente para quem está exercendo o mandato, mas, já que a gente está falando de reforma, a gente tem que discutir os pontos, que seria a questão da diminuição das casas. A diminuição das casas também está sendo defendida por alguns parlamentares, principalmente a eliminação do terceiro senador por Estado, que foi o senador que foi criado na época do regime militar para ser o senador nomeado, e sairia esse senador, ficariam 2 senadores e diminuiria 1/3 de cada casa legislativa, espalhada pelo país todo. Então, essa é uma proposta também que não vai ser, com certeza, tranquila lá nas 2 casas. No mais, eu vou ouvir os colegas e as pessoas que estão aqui participando. Muito obrigado. Ok, o próximo inscrito, Raul José. Pode ser daí ou daqui. Está aberto aí. Bom dia. Bom dia. 5 minutos. Obrigado pelo tempo. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação minha. Como já foi falado pelo nome da escritura, meu nome é Raul José, sou agente comunitário de saúde. Em outras ocasiões, já estive aqui nessa casa debatendo possíveis melhorias, não só para o cargo, mas também para a saúde do modo geral. Agradecer o convite do vereador Lucas e do vereador Renato, bem como também da casa do modo geral, para estar aqui na manhã desse dia 30, debatendo um pouco e falando um pouco das propostas de uma possível reforma política. No exercício da minha função como agente comunitário de saúde, eu tenho 115 famílias, dentre quais eu tenho que fazer no mínimo uma visita no mês. Em média, tem 4 pessoas por família nessa casa. Multiplicando 115 por 4, quem tiver Quanto? 260, pronto. São 460. Professor Gabriel aqui falando. Aí o que é que acontece? A gente tem uma média de 460 pessoas que diuturnamente reclamam do atual sistema político, da atual conjuntura política que o Brasil está vivendo. Eu falo Brasil, mas se estende também para o Estado, se estende para o município. E eu fico feliz quando é João Pessoa, quando é a minha capital, que inicia esse debate. Desde quando começou essas manifestações, a nível de Paraíba, a Assembleia fala que vai começar a discussão sobre a reforma política, mas ainda não começou. O Congresso Nacional vem se arrastando já faz um bom tempo. E João Pessoa não poderia ficar de fora dessa discussão. Fico feliz por estar fazendo parte e gostaria profundamente que saísse frutos dessa discussão, porque a sociedade conclama isso. E nas minhas visitas, quando eu retornar a fazer, eu vou ter o maior prazer de dizer que João Pessoa começou essa discussão. Os vereadores da Casa Napoleão Laureano
deram esse pontapé inicial, que para a sociedade, vocês, quando eu digo a casa, os vereadores, podem até pensar que é mais uma audiência pública, mas para a sociedade não, é uma resposta, é o começo de uma resposta para aquilo que eles tanto querem e anseiam da classe política. Por exemplo, debater, como o vereador Marco Antônio estava dizendo, a garantia de possíveis candidatos da sociedade a estar tendo seu nome à disposição para uma campanha eleitoral, que não faça parte de um curral eleitoral dentro de um partido. Se foi assim, o pouco entendimento que eu tive da fala dele. Isso aí é uma forma substancial de valorizar a democracia. Você vai estar dando direito àquela pessoa da sociedade, uma pessoa humilde, porém trabalhadora e honesta, a estar disputando um cargo público e está dando a sua contribuição para a melhoria, seja da sua cidade, seja do seu estado ou da nação do modo geral. E eu acho que é partindo desse princípio que a gente tem que começar a valorizar e modificar as coisas. Por exemplo, tá esse ritmo todo aí de mudança, de todo mundo de manifestação, essas coisas, mas eu quero acreditar que na próxima campanha de 2016, se sair candidato, por exemplo, do bairro do Valentina, que aqui tem 2 representantes, um candidato honesto, cumpridor dos seus deveres, como a maioria ele possa ganhar daqueles que têm o mau costume de não ter uma atuação política, uma atuação parlamentar muito clara, mas que, dentro de um ponto de vista eleitoral, gosta de fazer algum costume que não condiz com a realidade da democracia, possa ganhar daquele candidato que tem uma vida honesta e uma conduta ilibada. Então, assim, a sociedade está gostando desse posicionamento da casa, espero que tenha frutos e, com certeza, estarei aqui outras vezes, bem como outros companheiros, meus agentes comunitários de saúde, debatendo e fazendo parte dessa construção e uma possível reforma política. Um abraço e obrigado pelo tempo. Ok, o próximo vereador Raoni Mendes. Bom dia a todos. Eu vou me ater, presidente, conforme sugestão de Vossa Excelência, à pauta encaminhada anteriormente. Sobre os fins das coligações, a proposta aprovada no Senado e encaminhada à Câmara, eu sugiro que nós possamos defender o distritão, porque a sociedade já nos pergunta a todo instante e não entende essa forma de cálculo efetuada com a manutenção do coeficiente. Eu, particularmente, tive a oportunidade de participar da eleição de 2008, ficando como primeiro suplente por falta de 80 votos da coligação. E nós sabemos que as representações partidárias, de um tempo para cá, ela tem servido como partidos de aluguéis para subservir algum dos interesses daqueles que estão no poder ou daqueles que estão na oposição. E o distritão é aquilo que pode ser, nesse sentido, os mais votados. E aí, majoritária, a eleição majoritária, defendendo os mais votados, fazendo com que essas coligações que foi proposta na defesa aqui, ela passe a existir defendendo os mais votados e os 27 ocupem esse espaço. E aí pouco importa se haverá a coligação do partido, porque aí não existirá o coeficiente, e o numerário de votos é que ocupará a eleição, não em detrimento da vontade política de outros participantes, mas poderá, essa é a defesa que eu faço, que os 27, porque a sociedade pede. E, no entendimento de que a sociedade pede que os 27 sejam aqueles que tenham o voto, possam ocupar esse espaço. E, como adentrou na lista eleitoral, o vereador Lucas, a escolha do partido, eu entendo como sendo inconstitucional. Como é que eu vou dar o direito privado, quando o poder emana do povo, eu vou delegar agora a escolha para o partido desses representantes?
Então, a gente também tem que ter uma posição muito firme em relação a isso, vereador Benilton, porque se Vossa Excelência não cair no gosto do diretório partidário, apesar que Vossa Excelência tem, o seu partido passa por um processo de escolha, mas, de repente, vários que não têm a democracia interna, vereador Bosquinho, outros vereadores, ou lá na China, para a gente não citar o local do nosso município, passaremos pelo crivo do gosto do partido. E aí teremos que mudar a Constituição. O poder não emana do povo, o poder emana do partido, né? Então, a gente tem que ter uma defesa muito forte nesse sentido, porque para que os representantes sejam, tem que serem eleitos através do voto, e nessa questão da lista dos partidos. Corroboro com o vereador Lucas, tanto que assinei o requerimento. Nós precisamos quebrar um pouco essa caixa de deixar diferenciada os partidos, né? Nós precisamos oxigenar partidos, sindicatos, federações. Eu acho que precisa passar por uma grande discussão, tudo que emana eleitoralmente, porque nós temos também sindicatos, vereador Lucas, que tem 20, 30, 40 anos no Brasil, o mesmo presidente, né? Então, nós precisamos fazer uma discussão ampla. E quanto ao financiamento público, vereador Lucas, eu sugiro a questão, como aconteceu na China, determinado contribuinte privado de empresa que presta serviço ao poder público, sacou o que recebeu e distribuiu em CPFs, ao mesmo tempo depositando na conta de campanha do candidato que apoiava. Então, vamos passar por esse processo desta mesma forma e precisando de um rigor maior. Isso não aconteceu no Brasil, aconteceu na China, tá? A empresa recebeu sua prestação de serviço, dividiu pelos seus funcionários e fez o depósito na conta de campanha do seu candidato. Então, não é permitido que a gente possa fazer uma análise superficial, né? A questão financeira, e aí eu sugiro que nós possamos propor, concluindo já, presidente, a vedação de empresas que ou são concessionárias ou prestam serviço aos terceiros, né? Porque senão o nosso, vamos dizer que Vossa Excelência tem um irmão que tem uma grande empresa, e aí ele quer doar para a sua campanha. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Ele quer doar para a sua campanha. E aí ele não pode, nem legalmente, doar a pessoa jurídica, e pessoa física já fica dúbio. Já fica dúbio, porque, de toda forma, a sua riqueza provém do seu esforço ali dentro da sua empresa. Então, é uma questão muito delicada, porque nós queremos criminalizar, porque existem pessoas que prestam serviços, que são honestas, tem pessoas que estão no dia a dia. Agora, essa correlação do poder com o seu prestador de serviço, mesmo que tenha ganho uma licitação, eu sugiro que seja vedada, ou concessão pública, porque aí sim nós estaríamos falando de financiamento privado com dinheiro público, vereador Lucas. E aí determinadas empresas que queiram, e cada vez mais elas estão afugentadas, porque qualquer doação a qualquer pessoa, elas não querem fazer na sua pessoa jurídica, para poder não correr esse risco de, só porque doou, ter uma tênue relação. Porque também, diga-se passagem, muitas vezes os fatos vão primeiro para depois a defesa ser colocada. E não tem, normalmente, esse mesmo espaço de defesa quando se está exposto o problema. Empresa X doou para o vereador X. E aí já está a relação condicionada sobre suspeita. E isso faz com que, muitas vezes, o julgamento, primeiro, vereador Lucas, que está exposto na mídia, aconteça. Então, para ser sucinto, esse fim da coligação aprovado no Senado Federal é danosa para a representatividade. O financiamento público, eu sugiro que as empresas que prestam serviço ou concessionárias não tenham nenhuma relação, apesar que eu estou dizendo que na China acontece dessa forma, pode burlar também a questão do Caixa 2 que Vossa Excelência trouxe, e a lista eleitoral, eu acredito que nós temos que atacar veementemente.
Ok, nós agradecemos. Convidamos agora o senhor Renan Paes, que pode 5 minutos. Bom dia, presidente. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do ilustre vereador Lucas de Brito Pereira, que teve a ideia de fomentar esse debate tão importante a respeito da reforma política, um tema essencial para que nós possamos evoluir como sociedade, enquanto povo organizado. Eu acredito que ainda não se inventou um sistema mais adequado do que o sistema democrático. O sistema democrático, o sistema da democracia é o melhor sistema que o homem, a sociedade organizada até hoje já idealizou. Mas no Brasil eu creio que esse sistema ele pode ainda ser aperfeiçoado. E um ponto que eu entendo como fundamental de ser debatido diz respeito ao custo das campanhas eleitorais. Porque, como diz aquele famoso ditado americano, não existe almoço grátis. A democracia é um sistema ideal, é um sistema importante para que a sociedade, as pessoas possam ter acesso ao poder, mas essa democracia ela tem um custo, e esse custo não é barato. E eu não falo nem de custo com gastos ilegais, como, por exemplo, compra de voto. Eu estou falando de custos legais, custos previstos na lei. Nós temos a Lei das Eleições, no seu artigo 26, trata aqui de gastos eleitorais. Confecção de material impresso, publicidade e propaganda, aluguel de locais para promoção de atos de campanha, despesa com transporte, deslocamento de candidato e pessoal a serviço de candidaturas, correspondências, instalação de comitês e serviços necessários às eleições, remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviço às candidaturas, montagem e operação de carros de som, de propaganda, realização de comícios, produção de programas de rádio, TV, vídeo, realização de pesquisas, testes pré-eleitorais, aluguel de bens particulares para veiculação por qualquer meio de propaganda eleitoral, custos com criação e inclusão de sítios de internet, produção de jingles, vinhetas, slogans. Então, veja que tudo isso demanda recursos. Tudo isso demanda recursos. E eu creio que, sob essa ótica, existe uma proposta dentro da reforma política, que é a implantação do voto distrital, que tem um potencial para diminuir radicalmente esses custos lícitos de campanha eleitoral. Porque se você pensa na proposta do voto distrital, que já é vigente, por exemplo, nos Estados Unidos da América, de dividir o território em distritos e cada candidato concorrer dentro desse distrito. Por exemplo, aqui no estado da Paraíba, nós temos 36 cargos de deputado estadual. Se você dividir a Paraíba em 36 distritos, cada candidato só vai concorrer dentro daquele distrito, ele vai ter uma redução drástica desses custos de campanha. Porque ele não vai precisar montar um comitê em João Pessoa, um em Campina Grande, um em Patos, um em Souza, um em Monteiro. Ele vai montar um comitê apenas dentro daquele distrito. Então, essa proposta do voto distrital, de dividir as vagas em distritos e cada candidato concorrer dentro daquele distrito, tem esse benefício de diminuir radicalmente os custos das campanhas eleitorais. E não apenas isso, ainda traz outro benefício, que é o benefício de a população saber quem é o candidato que lhe representa. Já foi divulgado aí na mídia que a maior parte da população, algum tempo depois, já se esqueceu em quem votou. E se você tem um candidato que está extremamente vinculado àquele distrito, àquele bairro, àquela região, aquela população vai saber a quem recorrer. Quando quiser debater, quando quiser reivindicar, ela sabe quem é o candidato que representa aquele determinado bairro, aquela determinada cidade. Então, eu creio que a implantação do voto distrital traz como benefício essa aproximação da população com os candidatos e traz como benefício também a redução da influência do poder econômico nas campanhas eleitorais. Quanto ao financiamento público de campanhas, em alguns termos, já existe no Brasil hoje financiamento público de campanhas. Porque agora há pouco o Congresso estava discutindo se o orçamento ia ser de 270 ou de 870 milhões de reais para os partidos políticos. Então, não há como negar que já existe no Brasil o financiamento de campanhas. Apenas o que nós precisamos discutir é como aperfeiçoar esse sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Então,
Gostaria de deixar brevemente essas contribuições para que se fomente o debate a respeito da implantação do voto distrital, que traz esses benefícios, de aproximar o candidato do seu reduto eleitoral, de quem o elegeu, e de diminuir a influência do... Mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir. Era basicamente isso mesmo, a redução da influência do poder econômico nas eleições, uma verdadeira democratização do acesso aos cargos eletivos. São essas, basicamente, as contribuições que eu tinha. Muito obrigado. O próximo inscrito, vereador Renato Martins. Tem seu tempo. Vai usar a tribuna? Som na tribuna para o vereador Renato Martins. Presidente Marco Antônio, saudando todos os presentes. As nossas posições sobre como deve ser fundamentada a reforma política, ela tem como não poderia deixar de ser, um embasamento filosófico. Nós partimos do pressuposto que a humanidade como um todo, nesse momento da história, ela está subutilizada. As potencialidades humanas estão atrofiadas. A economia como um todo, a coisificação das relações humanas, essa coisa funcionando pela troca, pela ambição, pela concorrência, ela força com que cada um tenha que se mascarar cada vez mais, e aí não vale só para a política, vale do futebol até as relações privadas, as relações de trabalho. As pessoas cada vez mais têm que compor um teatro para poder conseguir a sobrevivência, poder conseguir seu sustento. E isso incide diretamente no sistema político. O sistema político acaba manifestando esse jogo de falseamento da natureza humana para que alguém possa influenciar outro e assim consiga obter uma vantagem. Acaba não tendo outro caminho para a felicidade humana que não seja esse. O sistema político precisa compreender isso e precisa criar mecanismos para que a gente se liberte disso. Senão, a política vai ser só um instrumento conservador de reforço da economia capitalista. Então, o nosso pensamento é que o parlamentar tem que ter cada vez mais a consciência de que o seu papel nada mais é do que ser um facilitador da democracia direta. O político tem que ser ponte. O político tem que deixar de ser sujeito. Tem que ser agora apenas predicado. Essa é a primeira consciência, a compreensão que eu tenho da crise comportamental, econômica e também política do século XXI. Como é que pode acontecer isso? Com mecanismos práticos? Eu acredito que nós temos a internet, o Big Brother Brasil prova que o cidadão pode votar para ver quem sai no programa, na noite de terça-feira, se eu não me engano. Então, você tem tecnologia suficiente para as pessoas abundantemente participarem. Então, eu acho que o sistema político tem que ser o seguinte: o parlamentar, em qualquer esfera, ele tem que ser um mero facilitador e um agente ativo no sentido de encontrar cada vez mais mecanismos de democracia direta. Quem tem que fiscalizar a creche é o usuário da creche. O vereador tem que fiscalizar o mecanismo que faz o usuário da creche poder participar e, de fato, dizer o que está acontecendo lá, naquela micro-realidade. Quem tem que fiscalizar a obra na sua rua é os próprios moradores da rua. Ninguém está mais habilitado do que ele, nenhum de nós aqui presente, nem o Ministério Público, nem o juiz que vai julgar um suposto delito, nenhum. Então, por que a política não pode criar mecanismo onde o cidadão recebe no seu e-mail, no seu celular, o contrato, o processo licitatório, a empresa, a medição, e no final ele diz: olha, realmente o material é bom, a empresa fez direitinho, paga esse negócio e vamos para frente, vamos atrás da praça, porque o calçamento já veio. Quando falta essa capacidade do ser humano usar a tecnologia a seu serviço, você já estabelece aí uma crise. A crise, para mim, está posta. É uma crise de não se apropriar da tecnologia em favor da humanidade. Discutir as regras não pode fugir disso. Não pode fugir disso. Mas, sendo pragmático, como propõe o debate, e fazendo elogio ao tom professoral e a nível de deputado federal que o nosso companheiro Lucas de Brito trouxe a esse debate, eu já venho dizendo há muito tempo, Lucas de Brito tem toda a condição de ser um grande deputado federal da Paraíba, pelo conhecimento que demonstra, e tem todo o verniz, né, a indumentária para isso. Me pareceria ser um ganho que aquele congresso teria fenomenalmente.
Mas eu defendo que nesse momento de transição para a democracia direta, repito, o político que não perceber que esse momento é um momento de transição para a democracia direta, está na contrapolítica. É um conservador, mereceria não ter o voto dos eleitores, na minha opinião. Mas, ou talvez dos conservadores que não queiram participar, né? E tem que ser um conservador que não queira participar, porque você pode ser conservador e querer participar ativamente. Não querer que alguém lhe represente. Mas, assim, o meu entendimento, nesse período de transição, o financiamento tem que ser público. E o Caixa 2 tem que ser criminalizado. Porque, de todas as formas, o Caixa 2 ele pode alterar... Só mais um minuto para... Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Então, assim, se o Caixa 2, em qualquer regra que exista, ele pode alterar o resultado eleitoral substancialmente. Então, assim, o financiamento ele tem que ser público para que a campanha seja modesta mesmo. A campanha focar em discurso, panfleto e a presença na televisão. Nada mais do que isso. Focar na ideia. E o Caixa 2 tem que ser criminalizado. No que diz respeito às eleições, nesse período de transição, eu defendo que seja quem tem mais voto entra. Então, assim, a coligação acaba sendo um debate de segundo plano, porque o candidato que poderia, na minha opinião, inclusive se candidatar sem partido político, um cidadão qualquer se candidata, como é nos Estados Unidos, como é nas democracias mais avançadas, um cidadão se candidata, se ele ficar entre os 27 mais votados, no caso da Câmara, estou dando um exemplo nosso, ele seria vereador. Assim, o mais votado entraria. Então, assim, eu já acho que não tem como democratizar o partido, não. Tem que radicalizar a democracia a ponto da própria democracia partidária não ser tão importante. A única forma de tornar essas coisas menos importantes é dar o poder a quem de fato tem. E um outro tema é que o melhor seria as eleições serem unificadas. E para serem unificadas poderia ser, em 2016, o eleitor já votando, sabendo que o mandato seria de 6 anos. É uma das propostas que eu achei interessante, que estava aí no negócio. Então, esse é mais ou menos o caminho que a gente tem. Não, as eleições unificadas. Teria que ter uma eleição em 2016, que já unificaria com a próxima eleição de presidente. Sim, de forma tal que essa é a nossa contribuição para esse momento de transição. E só se explique quanto momento de transição para a democracia direta. Agradeço, companheiro Benilton. As ordens. Ok. O próximo, Rodrigo Clemente. Nosso deputado. Aperta aí, Rodrigo. Vou falar daqui mesmo, senhor presidente, agradecendo desde já a oportunidade da palavra e parabenizando a Câmara Municipal de João Pessoa por essa iniciativa. Eu acho que, apesar de não ser a competência legislativa dessa casa para tratar da matéria, mas é muito importante que a Casa do Povo de João Pessoa, como o vereador Lucas disse, como aquela casa que está mais próxima da população, expresse a opinião pública de João Pessoa e também ajude e contribua para a formação da opinião pública. Então, está de parabéns a Câmara Municipal de João Pessoa por promover essa discussão. Me atendo aos temas debatidos aqui acerca da reforma política, queria me acostar ao que nosso procurador da República, Renan Paes Félix, disse em relação ao voto distrital. Acho que é muito importante que, nessa discussão do sistema político, seja inserido o voto distrital no sistema eleitoral, mas acredito que deveria ser meio a meio, porque certamente existem candidatos que representam classes, que representam setores da sociedade que se espraiam por todo um território de um estado, de uma cidade. Então, acredito que o voto distrital seria muito bem-vindo pelas razões que ele disse, ia baratear a campanha, ia permitir que a população conhecesse quem são os candidatos da sua região, mas também permitindo candidaturas a nível de todo um território para preservar aqueles candidatos que defendem categorias, que defendem setores da sociedade. Em relação ao financiamento das campanhas, eu acho que a grande contribuição que essa casa pode dar ao próprio Congresso Nacional é encaminhar realmente essa proposta de moralização dos partidos políticos. Porque, seja excluindo o financiamento privado ou limitando o financiamento privado apenas às pessoas físicas, o fato é que, enquanto os partidos políticos estiverem nas mãos de coronéis,
serão privilegiados apenas alguns candidatos e não vai haver realmente a democracia isonômica que a gente tanto almeja. E, em relação ao que o vereador Renato estava dizendo de permitir que qualquer cidadão seja candidato, independente de partido, eu acho que essa proposta não tem uma consonância muito grande com o financiamento público das campanhas, porque como é que a gente vai permitir que pessoas fora dos partidos sejam candidatos através de recursos públicos? Quem iria gerir esses recursos públicos, se não os próprios partidos? Então, acho que a grande contribuição seria realmente moralizar e democratizar os partidos políticos. Em relação às coligações, que também é tema da pauta de hoje, acredito que já está bem encaminhada a matéria no Congresso Nacional, porque realmente o fim das coligações vai acabar com essa prática de aluguel de legendas, de união de partidos políticos apenas com fins eleitoreiros e sem nenhuma afinidade ideológica, e também vai permitir que a população comece a enxergar realmente quais são as bandeiras de cada partido político. Então, essas são as considerações que eu tinha a fazer, e agradecendo mais uma vez a palavra e parabenizando pela iniciativa da Casa. Muito obrigado. Ok, nós agradecemos. O próximo, Hernande. Aperta aí o botãozinho à sua frente, Hernande, por favor. Aperta aí esse botãozinho aí à frente. Ok, está aberto. Bom dia a todos. Pelo andar da carruagem, eu acho que vai tudo continuar do mesmo jeito. As propostas, fechando uma porta e abrindo uma quantidade enorme de janelas. Portanto, eu fiz aqui um rascunho que eu gostaria que fosse depois discutido, analisado. Vamos começar, para não perder muito tempo, o fundo partidário seria transformado em fundo de campanha. O dinheiro seria colocado numa conta, lá, de acordo com a Justiça Eleitoral, e na campanha seria dividido proporcionalmente entre os partidos que tiver candidato. Não teve. A doação será permitida, mesmo que seja privada, aos partidos e não às pessoas. Desde que sejam os partidos, e parece que coincide com a opinião do senador Maranhão, com o partido. E o partido vai dividir o dinheiro proporcionalmente aos candidatos. Presidente X, senador tanto, governador e deputado federal, dividido estadual, proporcional. Isso é muito comum. Nada ficava proibido, eu tenho o dinheiro que era dador. Como? A um partido. E o partido, sim, divide entre os candidatos. A igualdade está aí. Não tem ninguém com mais poder. Porque, não, vai acabar a doação. Não acaba nunca, porque dinheiro não tem carimbo. O cara chega na casa, toma aí 20 mil. Eu chego no interior, compro 5, 6 vereadores. Onde é que isso vai ser pego? Mas vamos para frente. Então, o tempo de propaganda eleitoral deve ser igual para todos. Porque um partido tem 15 minutos e o outro tem 5, o outro não tem nada. Isso está errado. Zera tudo, zera. Como agora está acontecendo na Inglaterra. Destitui o primeiro-ministro e começa tudo do zero. Então, o tempo de campanha eleitoral será o mesmo. Outra coisa que deve ser mudada é o tempo de campanha. Passaria de ser 6 meses. Porque 3 meses é muito bom para quem está no poder. Porque já teve 4 anos. Então, 6 meses, como os 3 primeiros meses, seria o quê? Para a divulgação do nome. Não seria propriamente campanha, divulgação do nome. Os outros 3 meses, os últimos, aí sim. Aí é o pega para capar. Vamos entrar na luta. Aí é a luta verdadeira. Então, outra coisa, extinção das coligações. Eu nunca votei, porque é uma coisa errada. O meu voto eu tenho que saber quem dá. Quantos vereadores tem aqui eleito com a quantidade de votos dele? Não. Eu votei nessa campanha agora,
para deputado federal e consegui mais 3 votos, porque eu digo, eu voto em você para estadual, no seu candidato, se você votar no meu federal. Só que meu voto da mulher e mais meus filhos, e mais esses 2 que eu consegui, foi para uma pessoa que eu jamais gostaria de votar nele. Aí o erro. Então, as coligações têm que ser acabadas. Porque a gente no outro entra no outro item. Eleito os candidatos, a gente discute demais e perde muito tempo. Deve ser eleito os candidatos mais votados. Acaba com isso. Os mais votados. É assim a regra do jogo? É a regra do jogo. Não, é mais votado. Você é eleito deputado estadual. É da Paraíba, não é de João Pessoa, não é de Campinas, não é de Campinas, é da Paraíba. Você é vereador, é de João Pessoa. Como os vereadores, é cidadão, mas da Paraíba não tem 10 cidadãos. Não tem. Tem moradores. É aquela história da Bíblia. Se tiver 10, homem justo aqui, não destrui a cidade, que Deus disse. E não encontrou 10. Aquela mesma história do grego. Pedia procurando um nome justo, honesto. Lá na Grécia também não achou. Porque, eu não sei, mas eu vou só ler uma coisinha que todo mundo já sabe. Como os gregos definiam o que é cidadão. Ele dizia, cidadão era aquele que tinha o direito e a competência. Direito e a competência. Para emitir opiniões sobre todos os assuntos da cidade. De ouvir todas as opiniões diferentes e discutir todas elas para poder decidir e votar. É isso que o grego já há 2000 anos antes de Cristo já dizia isso. Não, 2000 anos antes da gente. Então, mais 2 minutos para Vossa Senhoria. Só para encerrar, sim, essa questão do apelo do mandato já existe, né? A pessoa mudou de partido, não quer. E muitas coisas aí que a gente vê, aquela questão da opção. Então, eu acho que se a gente levar em conta muitas coisas dessas aqui, talvez a gente barre algumas coisas. Porque do jeito que está indo aí a situação, essa discussão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não chega a um consenso e a maioria decide de acordo com o desejo de cada um. Então a gente vai dizer como aquele filme, O Leopardo, vamos mudar para tudo continuar do mesmo jeito. Eu tomara que não aconteça isso. Nós agradecemos a Vossa Senhoria, senhor Hernando, e a contribuição aqui de todos. É uma contribuição que, com certeza, o relator irá poder elencá-las e nós, como aprovamos na sessão anterior, iremos encaminhá-las todas e cobrar exatamente dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, que analisem, né, esse relatório nosso, da nossa cidade, para que a gente possa implementar uma política diferente, né, para que a população tenha vez na discussão dos pontos que estão sendo, logicamente, discutidos no Congresso Nacional. Mas gostaria de passar para o relator, o vereador Lucas, para, conforme deliberado na última sessão, já aprovarmos todos os pontos que foram encaminhados no dia de hoje, em relação aos 3 pontos discutido aqui na casa. Senhor presidente, fazer uma recapitulação aqui dos 3 pontos e de todas as considerações que foram apresentadas. Em relação ao sistema eleitoral, nós iniciamos trazendo a questão da lista aberta como uma proposta de melhor alternativa por valorizar a escolha final do eleitor. Se acostou a esse entendimento o vereador Raoni Mendes, também pela lista aberta, e o vereador Marco Antônio já apresentou o argumento de que a lista aberta hoje incentiva disputas intrapartidárias entre companheiros de partido, e aí vislumbrou ser mais democrática a lista fechada, desde que se permita, seja garantida, na verdade, uma democracia interna partidária para que a lista seja composta a partir de uma eleição direta dentro do partido, pelos filiados do partido, e não ser uma decisão
do diretório. Nesse ponto também entra a discussão sobre o voto distrital, que o procurador Renan Paes Félix também defendeu, foi, na verdade, também acompanhado pelo Rodrigo Clemente. O Hernande chamou a atenção para a justiça de se elegerem os mais votados dentro do sistema, ou seja, mitigar a proporcionalidade em favor realmente de que os mais votados sejam eleitos. Raoni também fez menção a essa questão. E eu penso que também entra nessa discussão a questão das candidaturas avulsas e o recall, ou o direito de revogação do mandato. Então, são vários pontos, né? Realmente, as opiniões aqui são plurais. Eu pergunto à presidência se nós vamos ter um critério de votação imediato, se vamos tentar sistematizar essas opiniões plurais sobre cada um dos pontos, para depois, eventualmente, até na internet ou no site da Câmara, instituir um mecanismo de votação popular para acolher as propostas. Melhor dizendo, as propostas já foram colhidas. Eu penso que poderia ser um encaminhamento, nós disponibilizarmos no site da Câmara Municipal um mecanismo de as pessoas votarem dentre as propostas apresentadas. Pelo sim, pelo não, por esta ou por aquela, porque eu acho que amplia o número de votantes, né, do que se nós fizéssemos na audiência pública de hoje. Ok, é uma sugestão, né? Então eu acho interessante uma participação mais efetiva da população, então vamos ver como sintetizar, né, esses pontos aqui discutidos em relação a esses 3 pontos, para que a gente coloque no site da Câmara e vamos esperar, né? Inclusive, na entrevista que eu dava anteriormente, cobrava também a participação da população, dos segmentos organizados da nossa cidade, das universidades, os centros estudantis, OAB, API, sindicatos, associações, para que se faça presente aqui na nossa casa, para que a gente possa fazer um debate mais amplo, né, mais democrático, que a gente possa exatamente estar dando uma contribuição maior, melhor, mais efetiva. Então, como sugestão, vamos acatar a de Vossa Excelência, que eu acho que é mais democrática, dá uma possibilidade de a gente fazer uma avaliação mais concreta dentro do contexto. Então, vamos fazer o encaminhamento para o site da Câmara e a gente aguardar essa semana e, antes de concluir, mais uma vez, convidar a população da cidade de João Pessoa a se fazer presente. Nós já transformamos essa sessão especial em audiência pública, exatamente para poder termos a contribuição da população. Então, segunda-feira, né, dia 30, não, dia 6, então, dia 6 de abril, nós estaremos com a segunda audiência pública, né, discutindo os pontos que serão suplência de senador, voto secreto no Congresso e reeleição no Executivo. Então, nós estaremos discutindo esses 3 pontos de pauta: suplência de senador, voto secreto no Congresso e reeleição no Executivo. Então, no mais, agradecer a presença de todos que estiveram aqui nessa segunda audiência pública, né, agradecendo a todos e desejando um resto de bom dia e que Deus nos abençoe. Encerramos a presente audiência pública.